Acho que tem uma diferença grande entre você querer desfrutar de algo diferente e querer desfrutar como os ricos desfrutam. Caramba, Mas eu, por viajar o Brasil inteiro, quando eu vejo as pessoas falando, pô, o Brasil é um país que não dá para viver, né? Se vive muito mal. Pô, nossa família ganha 2 salários mínimos. Quem vive com 2 salários mínimos? Se eu que mal consigo colocar comida e remédio na mesa. Foi aí que nasceu A Riqueza da Vida Simples. Um livro que serve para quem ganha 200 mil por mês e serve para quem ganha R$200 por mês também. Aí, pobrecita, é para você isso aí então, a pobrecita, né? Duda, sabe que em boa parte do Brasil se vive bem com 2 salários mínimos. Na verdade, tem uma grande parte do Brasil que vive apenas com os auxílios do governo, que a família adoraria ganhar 1 salário mínimo, né? Já seria uma vida de rei, já. Tem muito mais gente do que emprego. Tá. Mas ela acontece nas grandes cidades, né? A gente percebe que as cidades, quando começam a crescer, as cidades que são ótimas, começam a perder a qualidade de vida. As pessoas viviam bem e começam agora a ter dificuldade. Tá. O Brasil ele tem realidades muito diferentes. E o A Riqueza da Vida Simples é um livro que traz uma provocação do tipo, olha, você ganha pouco, mas tem lugares no seu país que as pessoas vivem muito bem com pouco que você ganha. Ou você tem um trabalho que paga um pouco para você, mas tem lugares no Brasil que o seu trabalho é muito escasso e te pagariam muito bem. Quando te provoca essa visão de que, puxa, se você pensa um pouco além do onde você vive, quando você amplia seu raio de atuação, quando você se prepara para tentar vencer numa outra realidade, não é ir embora da família. Mas, cara, vou tentar passar uns 2 anos fora, tentar fazer um pé de meia, voltar numa outra situação. A maioria das famílias brasileiras que precisa desse fôlego, desse empurrãozinho. Você vem com uma outra experiência, vem com uma outra história. Cara, eu era o principal encanador, sei lá, do norte do Mato Grosso do Sul, né? E o cara vem com uma experiência que faz com que ele passe a ser procurado. Então, muitas vezes, o viver mal significa que a pessoa está disputando uma oportunidade onde a oportunidade não tem, ou onde muitas pessoas estão disputando também. Quando você vai pensar onde você quer morar, aluguel é caro para todo mundo, né? Mas quando você pensa se você vai comprar, alugar casa, ou onde você vai morar, você não tem que pensar só no aluguel. Você tem que pensar no aluguel mais transporte. Porque onde você está querendo viver bem, talvez te coloque num transporte público, aquelas 4 horas para ir e voltar do trabalho. Perde qualidade de vida quando pra às caramba. vezes, se você morar um pouquinho mais longe, mais interior, mais barato, você pensa na casa mais o carro, ou a casa mais a moto, você ganha um tempo de vida, você ganha um tempo de deslocamento, você vai ver com muito mais qualidade de vida. Uma casa com quintal, com pé de fruta no fundo da casa. É repensar o que é viver bem, né? Não é tentar ganhar um pouco mais apenas. Às vezes um pouco mais você vai conseguir, pintar a fachada da sua casa, mas não é isso que você quer. Né? Você quer uma vida melhor. A Riqueza da Vida Simples convida essa vida melhor. Interessante isso daí, hein? É bem legal. Principalmente esse negócio de você poder escolher lugares diferentes onde você vai ter uma vida muito melhor fazendo a mesma coisa que você faria aqui, por exemplo. Exatamente, porque vamos dizer, A Riqueza da Vida Simples, que é o meu livro mais recente, ele praticamente responde o que muita gente me falou em 20 anos escrevendo. Pô, Gustavo, parece que você escreve para rico. E ali foi muito claro pra gente que, pô, que grande sacada. Já que a gente estava vivendo um estilo de vida que estava ok pra gente, ficar mais um tempo nesse estilo de vida quando o dinheiro entrou, permitiu formar um patrimônio. Foi aí que eu cheguei na minha independência financeira. Tá. Dali pra frente, eu sempre trabalhei com uma margem muito grande. Tipo, ó, o apartamento que a gente comprou um bom apartamento. Podia comprar um apartamento 50% mais caro. Mas não precisava, porque eu queria continuar viajando. Nós temos uma casa de campo, que é bem conhecida. A gente sempre publica nas redes sociais. Eu já vi, até que tem a do cachorro lá. Que tem o cachorro que escorrega no gramado. Nossa casa sustentável. Fala, pô, o pessoal vê que é uma casa grande, né? Uma casa bacana. Mas se ela estivesse construída 30 quilômetros mais perto de São Paulo, em Alphaville, que é o lugar da moda, ela custaria 3 vezes mais. Então ela custa 1/3 do que custa uma casa equivalente num condomínio de luxo. Tem a ver com o que você fala no livro aqui, né? De escolher o lugar, né? Exatamente. Também, né? Então quando a gente combina, mas quando eu combino o valor da casa com o valor do carro, é muito menos do que o valor de um apartamento, uma casa menor que as pessoas têm num condomínio de luxo. Então a gente sempre pensou nessa racionalidade. Eu não compro o carro para mostrar para os outros. Eu não faço questão de ter uma casa mais cara que a Fala Deus. Deixa o pessoal ouvir isso aí, que isso aí é o que eu mais pego no pé lá, é ostentação. Mas sabe qual que é o problema, Duda? A gente vem de família muito humilde. Você vem, quem tá assistindo, a gente vê. E peraí, vocês querem água, gente? Eu quero uma água. Tá aqui, ó, se quiserem colocar na mesinha ali. Não repara que o copo tá meio desgastado, tá? É coisa de pobre, gente. Tudo bem, a gente conhece. Ó, quando você vem de uma dificuldade, quando você cresceu ouvindo que não pode, não tem, não conseguimos, não vai dar, é proibido, você não vê a hora de chegar numa situação em que você vai deixar para trás aquilo que tornou sua vida mais oprimida.
Mas em casa eu não consigo falar isso com meu marido, com a minha esposa. Né? Não dá pra gente conversar. Como é que você faz na sua casa? Né? Que é como eu fazia com a Adri. Ou às vezes eu dava uma resposta, não da minha realidade. Às vezes a pessoa tá perguntando, tinha um patrimônio muito maior que o meu, ou muito menor. Eu falava, olha, mas na sua situação, eu comentei com um aluno em sala de aula alguns meses atrás, e ele falou que deu certo. Tenta fazer assim, assim. Falar sobre sonhos, perguntar se a pessoa está feliz, organizar um projeto para a família, abraçar esse projeto e tentar conduzir junto. Vê o que você acha disso. O que veio de resposta desses meus alunos tempo depois era coisa do tipo, pô, Gustavo, você salvou meu casamento. Pô, não sabia que era só entrar por esse caminho, era só fazer a pergunta do jeito diferente. Dali nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, um livro que está muito bem escrito. Boa. Do Casais Inteligentes, o pessoal escrevia falando, pô, Gustavo, seu livro fala muito pouco para um casal que tem filhos. Eu escrevi o livro quando a gente não tinha filho ainda. Nasceu como resposta a esses leitores, o livro Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. Então, o que eu fazia? Respondia por e-mail, respondia através de um artigo, às vezes. Depois, organizava esse monte de resposta numa teoria. O que eu costumo falar sobre esse tema é isso. E foi assim que veio nascendo cada livro. Respondendo aos anteriores. Olha, ela trabalhava, falava que ganhava bem, mas o bem dela não era muita coisa, não. Que não era uma bem, maravilha. A gente fazia conta para conseguir toda sexta-feira sair. Pô, o que era para nós um jantar fora? Era comer um hot dog prensado na frente da faculdade, ou era uma cafeteria, né? Pede um pão de queijo, pede um sandubinha no jantar de sexta-feira. A cada 3, 4 meses a gente conseguia juntar lá. Na época era R$80, hoje seriam uns R$400 para fazer uma viagem de fim de semana. Mas era uma viagem, então, a gente não tinha o sentimento de limitação. A gente sabia que a grana não dava, então a gente ia para um lugar chamado Monte Verde, sul de Minas Gerais, aqui, que tem um monte de lojinha. E os caras vendem doce, compota, queijo. Qual que era a nossa estratégia? Leva um monte de presunto e mussarela, compra pão ali na estrada antes de chegar na cidade. A gente tomava um café da manhã robusto, ficava degustando nas lojas um pão de queijo, um pé de moleque, pega uma linguicinha, um queijo. E 5, 6 da tarde a gente jantava. Era o nosso esquema de fim de semana. É o meu esquema até hoje, gente, né? Quando eu viajo com a minha esposa. Café de hotel você come como se não houvesse amanhã sempre, tá, pessoal? A gente alugava uma casinha simples, né? Que, né, puxa, a senhora que alugava pra gente ali era um chalé apertadinho. Mas é bonitinho lá em Monte Verde, né? É gostoso lá, né? Então, mas é um turismo que não te obriga a gastar. Porque você vai pra uma cidade mais estruturada, pô, qualquer café é o preço de uma refeição. Você quer levar uma lembrancinha, um chocolate quente, um pote de geleia, R$27,90. É isso aí. Então a gente ia para um lugar que era legal porque era diferente do que a gente vivia no dia a dia e era simples, era barato, valia a pena. E foi assim sempre, né? Durante muito tempo esse era o nosso passeio. E juntar a grana era juntar a grana para aquela viagem a cada 3, 4 meses. E olhe lá, né? Se a gasolina não aumentasse muito, é o que a gente conseguia fazer. Então, ter o hábito de viajar, ter o hábito de praticar um esporte, ter um hábito de fazer coisas que você gostaria de fazer, se você começa simples, você vai sofisticando sem perceber. Acho que tem uma diferença grande entre você querer desfrutar de algo diferente e querer desfrutar como os ricos desfrutam. Porque quando a pessoa dá um passo maior que a perna, uma viagem de luxo, né? Gasta os tubos, volta endividado, pode até ser que a pessoa queira fazer outra viagem depois, mas ela tá remoendo tanta dificuldade depois da viagem, ela sabe que foi ali que começou, que dificilmente ela vai querer repetir aquela viagem. E às vezes eu já reparei também que você viajar de segunda a sexta é 1000 vezes mais barato do que você viajar de quinta a domingo, né? Por exemplo. Tudo vazio, né? Porque você chega domingo, você não consegue fazer nada, né? Você chega, tá cheio, tem fila. Você chega durante a semana. Nós sempre fomos assim, sempre no contrafluxo, né? Porque a gente tinha medo de... Eu nunca tive estabilidade, nunca tive carimbo assinado na minha carteira de trabalho. Então, se eu tinha um livro de sucesso, imaginava, puxa, um livro de sucesso, eu vou ganhar um dinheirinho a mais por um ano. Aí me chamava para palestra, mas bom, tem mais 6 meses de garantia. Aí mais convidaram para escrever um segundo livro, mais um tempo. Eu fui perceber que eu tinha uma carreira de sucesso lá por volta de 2012, 2013, já tinha mais de 10 anos de carreira. E ali eu tinha acumulado um bom pé de meia porque eu tinha medo daquilo acabar logo. Boa. Então, a gente sempre pensava que o dinheiro que eu estava ganhando num trabalho que a maioria das pessoas não tinha, não era para gastar. Era para formar um patrimônio e eu estava sempre fazendo a conta do quanto aquele patrimônio rendia. Então, imagina que como se fosse um imóvel. Eu estou construindo uma casinha, quanto mais tijolo eu coloco na casinha, mais ela me rende. Chegou uma hora que o resultado daquele patrimônio, o rendimento daquele patrimônio todos os meses, pagava a nossa conta. Não porque eu tinha muito patrimônio, mas porque a conta era barata. Isso foi em 2005. A gente gastava por mês algo perto de R$3.500. Né? Eu já era professor de pós-graduação, ganhava bem, ela já estava bem na carreira também.
Mas enquanto nossos amigos gastavam 6, 7 mil por mês, eu estava gastando 3,5. Porque eu tinha medo daquela fase boa acabar. E chegou uma hora, eu falei, pô, mas espera aí, 3,5 por mês eu ganho com o rendimento do meu patrimônio. Então eu não preciso mais trabalhar. Foi a conclusão que eu cheguei lá em 2005. O que aconteceu dali para frente? Cara, se eu não preciso mais trabalhar, eu não vou ficar engolindo sapo. A gente sempre viajou muito. E não é porque a gente tinha muita grana, mas desde que a gente começou a ganhar algum dinheiro, a gente preferiu não complicar a nossa vida, não comprar um carro melhor, não aumentar o apartamento, e a gente começou a gastar mais com viagens. Falou, poxa, a gente não sabe se essa fase boa vai durar muito tempo, né? O que a gente percebeu, pô, lancei um livro, deu certo. Puxa, me chamaram para dar palestra, né? Uma palestra deu um dinheirinho, deu certo. Então a gente sempre preferiu gastar mais com viagens. Tanto que desde o começo, talvez 30%, 40% da nossa renda era com lazer. Caramba, mas você sabe que esse assunto é uma coisa que eu gosto muito de falar lá no canal, porque assim, né? Viajar é bom demais. Demais. E eu sempre... Aí é uma opinião minha, não é... Sabe? Eu prefiro fazer 10 viagens simples pra caramba do que fazer uma luxuosa. Porque assim, tem gente que, nossa, sei lá, eu saio com a minha esposa, aí eu vou lá e eu faço esse esquema aí mesmo, eu tomo um cafezão brabo. Eu acho que o problema é a pessoa achar que toda viagem é pra, nossa, eu vou torrar tudo pra curtir nesses 5 dias. Não, vai mais na boa, porque daqui a 4 meses você consegue fazer outra, né? Quando você faz muitas viagens mais simples, o que acontece, Duda, é que você vai ficando craque na rotina, no hábito de viajar. Você começa a conhecer mais pessoas que viajam também. Você vai descobrir que tem alguns esquemas que, pô, mas como é que você ficou nessa casa legal? Não, porque eu reservei com muita antecedência. Não, porque eu alugo o ano inteiro, a gente divide, são 4 pessoas aqui, cada um usa um mês, sei lá. Existem alguns esquemas de você conseguir viajar a um preço muito mais baixo, que só quem está envolvido com viagem vai saber que existe. Não se dá aula sobre aquilo que é diferente, exclusivo de quem viaja com frequência. Então, quanto mais você se envolve com um certo hábito, mais você vai... conhecendo as pessoas que tem um preço melhor. A nossa casa de Monte Verde lá não era anunciada em nenhum site de hotel, não tinha. Era o contato do contato de alguém que conhecia aquela senhora que só alugava para conhecidos. E o preço dela era 1/3 do que o hotel mais barato da cidade oferecia. Como que a gente consegue isso? Cara, só com alguém que viaja bastante. Sim. É que nem hotel, por exemplo. Você vai a pessoa que tá com dificuldade, quer viajar e paga R$400 por causa de um terraço. Você nem vai usar o terraço, né? Você não vai usar o terraço, né? É pra dormir, né? O que a gente sempre tem, esse hotel é o mais simples. Ele tem que estar limpinho. Não tem uma barata ali, né? Nós já pegamos um assim. Já. Alguns. Tivemos que sair, eu falei, pelo amor de Deus. A barata era a decoração do quarto, né? Não, porque eu acho assim, era pra dormir, então... Sim. Mais simples, estando limpinho, tendo a caminha ali, chega, dorme, dia seguinte bora passear e conhecer o lugar. Não, e dá pra você fazer muita coisa louca. O Brasil é incrível, né? Já começa por aí, né? Tem muito lugar e às vezes é lugar que de carro você vai. Por exemplo, eu e a minha esposa estamos em São Paulo. A gente já foi pro Rio de Janeiro de carro, já fomos pra, não sei se vocês já foram pra Petar, que chama Caverna do Diabo. Sim. Muito louco. Não entramos na caverna, a gente conhece a região. A gente já foi pra Capitólio, que infelizmente aconteceu o acidente lá, mas lá é animal, é o lugar mais incrível. Fomos de carro, né? Então, o pessoal tem nem de carro, dá pra ir de ônibus também. Não gasta nem gasolina. Tem transporte local ali pra se mobilizar. Sim, e aí economizar no hotel, não precisa ser um hotel 5 estrelas, né? Tipo... ter o melhor quarto do hotel, de comer no restaurante, talvez numa data que seja específica, melhor para você comer, viajar em baixa temporada, por exemplo. Todo mundo quer viajar numa data festiva. Cara, dá um jeito, né? Negocia no trabalho de trabalhar no carnaval. Muita gente vai se incomodar com isso, mas negocia trabalhar no Corpus Christi, sei lá, e tira uma semana que ninguém viaja. Você vai pagar 1/3 do preço na sua viagem. Essa viagem custou, sei lá, 40% do que custaria fazendo em julho, que é quando todo mundo vai. Né? Então, quando você liga para uma operadora de viagem, né, qual que é o destino do momento, né, para onde as pessoas estão indo, você vai pagar o preço lá nas alturas. Quando você começa a fuçar, né, encontrar algo diferente, você faz por um preço melhor. No nosso caso, que é importante, com um pouco mais de privacidade, né? Porque tá sempre reconhecido na rua e tal. É bom estar num lugar que não tem ninguém, né? De vez em quando, pra gente conversar, bagunçar e ninguém fica apontando dedo pra gente. A gente gosta de ir na contramão também. E acaba pegando um preço muito melhor. Mas aí é assim, né? É aquilo, uma hora você não tem dinheiro, aí você não pode ir tão longe, outra hora você não tem tempo, porque você tá
no trabalho. Hoje a gente só viaja em alta temporada, por conta das crianças em idade escolar. Aí que complica os filhos nas férias, né? Então a gente só pode viajar em alta temporada. Julho ou janeiro. Por isso que a gente prefere a contramão. A gente vai no verão para destino de inverno, no inverno para destino de verão. Entendi. Duda, assim, até 2 filhos, 4 pessoas, existe um certo preço de viagem, né? Que você faz a conta ali, divide por 4, consegue por cabeça. Quando você entra no 5º elemento, você não consegue ficar mais em nenhum hotel num quarto só. Ou você tá fazendo alguma coisa errada, proibida. A regra dos órgãos de turismo é 4 pessoas por quarto. Então, tinha 2 quartos. O carro para levar 5 pessoas e bagagem não é aquele carro que todo mundo aluga, é um carro que poucas pessoas alugam. Já custa 5 vezes mais. E vai ser assim em qualquer situação. Eu quero, por exemplo, quando eles eram muito pequenininhos, eu quero sentar todo mundo na mesma fileira do avião. Tenta fazer uma pesquisa de voo de 5 pessoas no mesmo avião, na mesma fileira. Já limita totalmente. Para conseguir, eu pagava muito mais. Então as viagens começaram a ficar muito mais caras. E mesmo assim, você faz a reserva antes, a hora que você chega no check-in, ela te põe um em cada lugar. Você vai ter que Você não pode viajar longe das crianças. Aí você é obrigada lá a fazer aquela cara de alguém consegue mudar pra mim, por favor. Você tem que ficar pedindo pros próprios... Não é nem a companhia que faz isso pra você. Senta na janelinha lá que eu quero ficar no seu meio aqui pra sentar com meu filho. Eu sempre amei ficar no meio, né? Fazer o quê? Porque você precisa, né? Você tem que estar com teus filhos, você fica até no banheiro, aí você troca, né? Você tava lá na frente, num bom lugar... Quando você comprou, você reservou aqueles lugares. Mas eu não sei o que acontece, que na hora do check-in muda tudo, e aí você senta no fundo da aeronave. Mas ok, né? Que você fala de troca o lazer, né, por uma outra atividade, uma casa com um pouco mais de espaço, e eu que mal consigo colocar comida e remédio na mesa. Foi aí que nasceu A Riqueza da Vida Simples. Um livro que serve para quem ganha 200 mil por mês e serve para quem ganha R$200 por mês também. Aí, pobrecita, é para você isso aí então, a pobrecita, né? É o nosso menor aprendiz. De vida, é isso aí. Você nem me paga isso, Duda. Cala a boca, corta isso, gente. Duda, por favor, aproveita. corta da edição. Eu acho, João, se cada pessoa compartilhar com os 10 mil mais próximos, se chegar a 50 mil pessoas... vamos dar um negócio legal. Um pônei. Um pônei, perfeito. Valendo? 50 mil. Vamos dobrar 2 pôneis. 2 pôneis. Arriscando tudo aí, pessoal. Arriscando.